Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Inglês Instrumental. Eu sou a professora Sinara Gambirage e neste primeiro vídeo retomaremos o conteúdo estudado no nosso capítulo 1, que foi acerca de análise básica necessária acerca do inglês instrumental. Os três principais objetivos traçados nesse primeiro objetivo, então, que nós vimos, era acerca de conhecer o conceito e a origem do inglês instrumental, também apresentar informações acerca da consciência dos estudantes na leitura da compreensão textual e, por último, e não menos importante, tratamos também acerca da importância do inglês instrumental aos profissionais da área da saúde. Vamos retomar então o que exploramos acerca do conceito e da origem do inglês instrumental. Provavelmente vocês não tenham visto esta expressão inglês instrumental, talvez não a conheçam, mas conheçam o seu entendimento, o que ela significa. E ela significa o conhecimento da língua inglesa, principalmente de termos técnicos acerca de uma área de conhecimento específica. Então, o inglês instrumental, ele existe em diversas áreas do conhecimento, seja da área da educação, da área da saúde, da área das ciências sociais aplicadas, de diversas áreas. Aqui, neste conteúdo, neste vídeo, nesta disciplina, nós focamos no inglês instrumental acerca da área da medicina, que é a área profissional que vocês estão estudando para se tornarem profissionais, ok? Acerca da origem do inglês instrumental no mundo, nós vimos que ele sempre existiu de uma forma informal e ele sempre existiu por um princípio muito básico: tornar possível as negociações entre os comerciantes, seja no qual produto que fosse, né? Ela foi muito impulsionada, né, a questão do inglês instrumental. Primeiro ela surgiu ali em 1415 com um manual, com algumas informações específicas acerca de como os negociantes poderiam tratar de elementos específicos da indústria da lã, né? E depois, com alguns movimentos como a Segunda Guerra Mundial em 1945, para poder facilitar então essa questão do comércio entre os países, né, que ela impulsionou a questão da tecnologia e dessa comerciação, e depois também na década de 70 que ela se tornou realmente uma disciplina, né, como língua estrangeira, inglês instrumental, para ser tratada como um ensino, né, para ser amplamente conhecida aí pela população. E também foi nessa época que surgiu os primeiros livros sobre inglês instrumental. Além disso, no contexto brasileiro, o inglês instrumental ele foi institucionalizado, né, na década de 70 por um projeto por uma professora da Universidade PUC de São Paulo, e se expandiu cada vez mais até os dias de hoje e posteriormente também implantado em algumas grades curriculares de ensino, como nós estamos hoje aqui então estudando na grade curricular do curso de medicina. Além disso, então, passando para a nossa próxima parte, né, o segundo elemento que estudamos nesse capítulo foi acerca da apresentação de informações sobre a consciência do estudo na leitura e na compreensão textual. Essa disciplina, então, ela é focada no inglês instrumental, ou seja, termos técnicos para a área da medicina, mas na dimensão de leitura de textos, tá? Essa é uma das dimensões, né, da língua que nós vamos tratar aqui. Então, a gente não vai tratar, por exemplo, de speaking, não vamos tratar de listening e nem de writing, basicamente. A gente vai tratar do processo da leitura, tá? Do reading. Essa é a habilidade que nós vamos tratar aqui nessa disciplina. Então, por isso que eu vou falar muito da questão de compreensão, de leitura, de textos em língua inglesa na área da medicina. Só para deixar isso bem claro aqui. Expliquei isso também no material, mas vou reforçar aqui neste vídeo. Então, a gente viu, né, a questão da compreensão do texto interligado ao seu uso, né, qual que é o objetivo, o contexto em que ele está inserido. No capítulo 2, vamos avançar alguma coisa a respeito dos gêneros textuais, né, ou seja, os diversos textos que existem. Nós vamos tratar de alguns especificadamente na área da medicina. Então, a gente viu basicamente nesse capítulo 1, acerca desse tópico, que um texto ele sempre é escrito com base em algum tema, né, uma finalidade
e para um público específico. E é muito importante que você, leitor, tenha conhecimento disso, entenda esse funcionamento, porque se você conseguir entender esses principais elementos, a sua leitura com certeza ela ocorrerá de um modo muito mais claro, objetivo e focado, né? Então, eu tratei basicamente nesse primeiro capítulo com uma bula de um remédio, né, exemplificando como que isso funciona. Então, o tema é da área da saúde, né, se a gente pegar aqui uma bula de um remédio. E aí, a respeito da finalidade, nós sabemos que a finalidade de uma bula de um remédio é trazer, então, informações, contraindicações para o paciente, né? E o público-alvo é justamente o paciente, mas pode ser também o próprio médico, porque ele também precisa ter conhecimento desse medicamento, né? As restrições, as suas contraindicações, tudo que contém ali na bula desse remédio. Então, apenas para exemplificar, para tornar mais compreensível. Além disso, também, nós vimos nesse primeiro capítulo acerca do motivo da leitura, né? O que leva, então, o leitor a ler um determinado texto, e isso está muito associado com o objetivo, ou seja, o que ele pretende buscar nesse texto. Se é uma bula de um remédio, é porque ele pretende buscar uma informação do que tem de contraindicação ali, quais são as reações que esse remédio pode causar nele, né? Dando uma exemplificação aqui. Além disso, também, nós estudamos nesse primeiro capítulo acerca dos bons e dos maus leitores. E eu trouxe para vocês uma tabela, né? O que levaria a uma possível classificação de quais seriam os bons ou os maus leitores. Eu vou trazer aqui os bons, né? Os maus leitores vocês podem retornar ali no capítulo e consultar, mas eu vou focar nos bons leitores aqui, justamente porque é o que a gente quer desenvolver aqui nesse material, né? Nessa disciplina de inglês instrumental. Então, para você ser um bom leitor de língua inglesa na sua área de medicina, a gente viu muito a respeito do conhecimento prévio, né? O conhecimento de mundo que nós trazemos e que ele sempre precisa ser ativado nessas leituras. Além disso, nós podemos e devemos fazer diversos usos de técnicas e estratégias, além dessa primeira que eu já comentei, que é a respeito do conhecimento prévio, e que essas técnicas e estratégias, elas vão nos auxiliar a melhorar a nossa leitura e principalmente a compreensão dessa nossa leitura de textos em língua inglesa. Ok? Então, basicamente, esses foram os principais elementos, né, do nosso segundo objetivo. E o nosso terceiro objetivo, né, que também é muito relevante, nós exploramos acerca de qual é a importância de estudar o inglês instrumental na área da saúde, né? Então, primeiramente, como a gente já viu, o inglês instrumental ele traz, então, termos técnicos de uma área de conhecimento. Talvez você já tenha uma bagagem de conhecimento de língua inglesa avançada, né, ou intermediária, enfim, você já tem um conhecimento de língua inglesa e você se depare durante a realização desse seu curso de medicina, os seus professores provavelmente vão pedir que vocês leiam textos em língua inglesa, textos acadêmicos como artigos científicos ou teses, dissertações, monografias, enfim. E talvez vocês se deparem sim com algumas dificuldades. E aí vocês vão se perguntar, mas eu sempre estudei inglês a minha vida inteira e por que eu estou encontrando essas dificuldades? Por que eu estou precisando recorrer ao dicionário para consultar alguns termos porque a minha leitura não está sendo compreensiva, ela está truncada? A resposta é muito simples. O inglês que vocês estão estudando, ele é um inglês técnico, ele é de uma área de conhecimento específico. Quando nós estudamos inglês, seja no colegiado, seja em uma escola de idiomas, normalmente nós não temos um acesso tão intenso com termos específicos de uma área de conhecimento. O que nós aprendemos é um conhecimento de inglês do mundo, né? Em diversos contextos. Pode sim que alguns termos de medicina, como médico, paciente, receituário, sejam aprendidos, né? Porque você vai, em algum momento de sua vida, precisar de um médico, mas alguns conhecimentos muito específicos de termos técnicos você não tenha aprendido, e aí é por isso que você vai se deparar com essas situações. Mas não se preocupe, porque isso pode ser resolvido com
muito treino, com muita dedicação de leitura, você se expondo a diversas leituras, né? Todos os dias, um pouco do seu dia, isso pode ser resolvido. E aí, conforme a sua leitura vai aumentando, esses termos vão se tornando cada vez mais comuns, vão fazendo parte do seu cotidiano e você vai desenvolvendo, né, vai enriquecendo aí o seu vocabulário de língua inglesa com esses termos técnicos. Então, a importância de estudar o inglês instrumental na área da medicina está basicamente associada à questão da amplitude das pesquisas científicas que são realizadas e estão publicadas em língua estrangeira, principalmente porque elas vêm de um contexto de um país desenvolvido, né? Principalmente aí do contexto americano, dos Estados Unidos, então elas são publicadas em língua inglesa e é muito importante que você tenha conhecimento dessa língua para que você possa ter acesso a esses materiais, conseguir fazer suas leituras, suas compreensões e melhorar aí o seu desenvolvimento profissional. Além disso também, né, a questão de livros e os próprios equipamentos que são muito desenvolvidos nesse contexto, né, estão sendo avançados muito rápido, você precisa ter conhecimento disso, você precisa ter acesso a isso para que você se torne um profissional da área da medicina atualizado. Isso é muito importante, porque a tecnologia ela está avançando muito rápido e se você conseguir acompanhar esse avanço que vem com certeza muitas vezes de um contexto de um país desenvolvido, um contexto americano, e como está numa língua estrangeira inglesa, você precisa ter o conhecimento dessa língua, saber entender esses termos para poder aplicar isso na sua atividade profissional. Eu finalizo então este vídeo, né, com esses 3 principais pontos que nós abordamos e deixo aqui o convite para que vocês assistam um vídeo que é sempre um resumo, né, do capítulo 2 que nós vamos abordar então acerca dos gêneros textuais. Espero que esse vídeo tenha auxiliado e sempre estou à disposição para dúvidas. Muito obrigada!